Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os vírus, mas antes disso, vamos dar uma recapitulada sobre os reinos. São 5 os reinos de seres vivos, começando do mais simples, reino Monera, fazendo parte as bactérias e as cianobactérias, popularmente conhecido como algas azuis. Protista, o nome já diz, os protozoários, e algas também uni- ou pluricelulares, algas essas antigamente que eram classificadas como plantas. A classificação mudou, agora estão no reino protista. Reino fungi, o nome já diz, os fungos. Reino plantae, que é o nome antigo, o mais usual seria reino metáfita, entra todos aqueles que possuem a fita, que vem do latim fila, ou seja, clorofila, aqueles seres fotossintetizantes, são as plantas, os seres pluricelulares. E o reino animalia, que também não é mais utilizado, né? Nós chamamos de reino metazoa, os animais. Começando aí, vírus, tá? São seres que não estão presentes em nenhum reino, exatamente pelo fato deles serem acelulares, não há uma formação celular. Se você verificar aqui a morfologia do vírus mais simples que nós temos, que é o bacteriófago, que atinge bactérias, ele é formado apenas por proteína. Toda essa região aí da cabeça e da cauda, tudo isso é proteína, e dentro dessa cápsula ou cabeça existe o material genético. Os vírus, existe uma diferença em relação aos outros seres, pois eles são tão simples que não possuem os dois materiais. Ou eles possuem o DNA, ou eles possuem o RNA, tá? E também proteína, né? A composição básica seria o DNA ou RNA e proteínas. Fora de uma célula, fora daquela célula específica, os vírus, eles são seres latentes, ou seja, eles não apresentam metabolismo, eles não se alimentam, eles não respiram, eles não andam, eles não fazem nada, como se fosse um cristal. É um ser inerte. E ele é chamado fora, no ambiente, por exemplo, no ar que a gente respira, de vírion. A gente só pode considerar vírus quando ele estiver dentro da célula específica. Então, vamos para a próxima característica. São parasitas intracelulares. Quer dizer, eu só posso considerar vírus quando ele estiver dentro de uma célula obrigatoriamente, tá? Eles vão atacar as células específicas. Vírus, eles não atacam qualquer célula, não, somente a célula específica dele. Até porque a explicação é essa, é que as proteínas presentes na cauda ou na cápsula, elas se ligam especificamente à proteína da membrana plasmática da célula hospedeira. Causam prejuízos mundiais, como coloquei alguns exemplos, a gripe do frango, a febre aftosa, a gripe suína. Comentando aqui rapidão sobre a febre aftosa, também conhecida como doença da vaca louca, onde uma partícula viral, uma proteína viral chamado prion, como se fosse mesmo um fragmento da proteína, ele é um capsídeo infectante, ataca o sistema nervoso do animal. O animal ele chega a perder a memória, ele perde a orientação espacial, sofre de incontinência urinária, de demência, até ir definhando o animal, provocando a morte. Os vírus dentro das células hospedeiras podem também fazer com que essa célula se divida, perdendo o controle sobre ela, levando à formação de tumores e cânceres. Eles foram descobertos em 1883, por Adolf Meyer,
quando ele analisava a ferrugem das folhas do tabaco. Aqui é a planta do fumo. Então ele verificava que as folhas elas ficavam amareladas, quebradiças. Com o tempo, toda a planta iria ficar nessa mesma configuração até morrer. Então ele fez um simples experimento. Ele pegou essas folhas trituradas, macerou, quer dizer, ele triturou, colocou dentro água nessa mistura, passou por um filtro de porcelana, onde os poros são menores, coletou aquela água filtrada, jogou em cima das plantas saudáveis. Essas plantas saudáveis, por sua vez, adoeceram com esse mesmo mal e ele acreditou ter descoberto aí um veneno, quando se tratava de, na verdade, um micro-organismo causador dessa ferrugem, né, dessa doença, desse mal que ataca a plantação do tabaco. O nome científico da planta é a Nicotiana tabacum, e o vírus, que é esse aqui que está ao lado, ele é conhecido como vírus do mosaico do tabaco. Como acontece uma infecção virótica? Nós vamos seguir esse ciclo onde a célula hospedeira acaba por morrer. Nós temos aqui que ela entrou em lise, e lise significa quebra, a morte do hospedeiro. Não há necessidade de um vírus penetrar na célula hospedeira. A maioria das infecções viróticas, o vírus simplesmente ele adere, usa as proteínas aqui dessas fibras, né, da cauda, grudou ali nas proteínas da membrana plasmática da célula hospedeira. Se for específico, ocorre essa ligação. Então ocorreu aqui primeiro que uma adesão, ele aderiu. Agora ele vai apenas permitir a entrada do que está aqui na cabeça ou cápsula, que é o material genético, que pode ser tanto o DNA como o RNA, ou um ou outro. Então ocorre uma injeção agora do material genético, o material genético agora está invadindo a célula hospedeira. Esse material genético, ele vai hackear as informações do núcleo da célula. Se for uma bactéria, não tem núcleo no caso, mas se liga ao DNA circular da bactéria, e a bactéria agora deixa de trabalhar para ela e vai apenas obedecer aos comandos do vírus. O que eles vão fazer agora dentro, o que esse DNA vai fazer dentro dessa célula hospedeira? Produção de novas partículas virais. A cabeça, ela é produzida separada do resto do corpo, tá? Então, existe o processo aí da produção de novos vírus, a gente chama isso de biossíntese. Agora, esses vírus que estão todos separados, eles começam um processo de montagem. Todos montadinhos, nós chamamos isso de maturação. Depois que todos eles estão montados, a célula ela morre, liberando esses vírus que vão atacar células iguais à inicial. Então, ocorreu uma liberação com a morte da célula hospedeira. Esse ciclo que eu acabei de comentar, que provoca a morte da célula hospedeira, nós chamamos de ciclo lítico. A célula hospedeira morreu. E o vírus que causou essa morte, ele é chamado de virulento. Já o ciclo lisogênico, a célula hospedeira não morre, como vocês estão observando, ó. O material genético virótico entrou em contato aqui com a célula, só que ela mantém uma vida normal, ela continua se reproduzindo aí, se for uma bactéria, a cada 20 minutos. Acontece que as células filhas, a cada divisão celular, elas vão repassar a informação do vírus a seguir, tá? Então, não provocou a morte da célula hospedeira. Nesse caso, o vírus ele é chamado de temperado. E o ciclo ele é chamado lisogênico. Os retrovírus são vírus de RNA, e pelo fato de terem essa enzima, que é a transcriptase reversa, eles se tornam altamente mutantes, dificilmente de serem combatidos, como o vírus da AIDS, o vírus da gripe, o vírus da raiva, da poliomielite, o coronavírus. São vírus mais difíceis do organismo produzir uma ação
de anticorpos, né, que é a imunização ativa, do que os vírus de RNA, né? Então, eles também possuem oncogenes. Esses oncogenes, como as células elas se multiplicam sem controle, então elas podem provocar a formação de massas cancerígenas, como o HPV provoca no colo do útero. Algumas curiosidades envolvendo aí a quantidade de mortos, que eles já deixaram aí um saldo de até 100 milhões de mortos, como aconteceu com a varíola. A gripe espanhola, 2 anos de gripe espanhola, na literatura disse em 40 milhões de mortos, o vírus H1N1, mas acredita-se que deixou mais ou menos um saldo de até 100 milhões. Inclusive, na época, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu com a gripe espanhola. A gripe asiática, só foi 1 ano de gripe asiática, deixou 1 milhão de mortos, H2N2. Nós estamos presenciando lá a pandemia do coronavírus, 2020-2021, onde já temos um saldo de 2,5 milhões de pessoas mortas. Vírus não possui metabolismo próprio, como eu já falei, ele não se alimenta, ele não respira, ele não faz nada. Só quando atinge uma célula específica que ele passa a se reproduzir, utilizando a maquinaria da célula para a produção de novas partículas virais. Então, quando existe uma infecção causada por um vírus, não adianta você utilizar nenhum medicamento. A própria cura para essa doença está no seu organismo, com a presença dos glóbulos brancos, reconhecendo esse corpo estranho e produzindo o anticorpo, que é a proteína de defesa produzida pelos nossos soldados. Quem são os nossos soldados? Quem são as nossas células de defesa? Os glóbulos brancos da nossa corrente sanguínea. Então, a imunização, ela pode acontecer de forma ativa ou passiva. Na imunização ativa, você entra em contato com um corpo estranho. Esse corpo estranho é chamado de antígeno. Não precisa ser só um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um esporo de uma planta, pode ser um grão de pólen, pode ser o esporo de um fungo. Qualquer corpo estranho que entre em contato com a tua corrente sanguínea, os glóbulos brancos reconhecem como sendo um corpo estranho e começa a produção de proteínas, que são os anticorpos. Essa produção pode durar alguns dias ou até semanas, mas pelo menos você está produzindo o seu próprio anticorpo, certo? Já na imunização passiva, vou dar um exemplo aqui de picada de cobra. Você não vai receber uma vacina, por exemplo, porque a vacina é uma imunização ativa. O teu organismo vai reconhecer aquele agente e vai passar a produzir os anticorpos. Como é uma resposta demorada até que o organismo produza os anticorpos, você morreu, né? Com a picada dessa cobra, dependendo do tipo de toxicidade da peçonha. Nesse caso, o ideal seria receber o soro. Esse soro ele foi produzido por outro animal, que geralmente é o cavalo, mas pode ser o coelho, e você recebe já os anticorpos pré-fabricados vindo de outro animal, e a ação desses anticorpos ela é mais rápida, ela mesma é para curar. Enquanto uma vacina ela é preventiva, o soro ele é curativo. Nós temos aqui a tabela das principais viroses, não vou comentar sobre todas, mas depois vocês pausam o vídeo e leiam e também pesquisem outras fontes. Por exemplo, a influenza, né? O vírus da gripe, é o influenza vírus. Nós sabemos que é um vírus de RNA. O contágio, a transmissão se dá através de gotículas de secreção nasofaringiana. Tudo que sai pelo nariz e pela boca pode contaminar outras pessoas. O indivíduo ele sente febre, prostração, que é aquela dor no corpo, dor de cabeça, obstrução nasal, aquela coriza, que é o corrimento, tosse, otite, que é aquela inflamação da membrana timpânica, né, que dá a sensação de que está com o ouvido entupido. E o ideal seria o repouso e muito líquido.
Para os idosos, para crianças menores, já existe a vacinação todos os anos. Para a dengue e para a febre amarela, basicamente possuem os mesmos sintomas, até porque a forma de contágio, de transmissão é a mesma e o vírus também é o mesmo. É o flavivírus, que é um arbovírus também de RNA. A forma de contágio se dá através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que tem hábitos diurnos. Os sintomas começam a aparecer com 4 a 5 dias após a picada, que são dores musculares, dor nas articulações, por isso conhecida como a doença do quebra-ossos, manchas vermelhas, dor de cabeça, fotofobia, que é aquele medo à exposição à luz, né? Vômitos, inflamação do fígado e etc. Correto a se fazer a profilaxia, que significa prevenção, é combater ao mosquito não deixando a água parada. Falando brevemente sobre a varíola, um vírus de DNA, foi talvez o vírus que mais deixou mortos, deixou aí mais de 100 milhões de mortos, matou inclusive o faraó Ramsés V, a Maria II ou Maria II da Inglaterra, rainha, né? Pedro II, o Luís XV da França, o Luís I da Espanha, deixou um saldo de muitos mortos. A varíola era transmitida através de saliva e objetos contaminados com o pus, daquelas pústulas. A pústula é uma vesícula cheia de pus, e o que causava vômitos, dores musculares, a pele chegava a apodrecer, as lesões na pele eram desfigurantes, e o que realmente acelerava a morte eram as febres muito altas, sendo aí a primeira doença a ser erradicada, isso no ano de 1980. Por último, a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, onde a forma de transmissão ocorre através das vias respiratórias, água e alimentos contaminados também, provoca febre, mal-estar. Algumas pessoas são assintomáticas, quer dizer, têm contato com o vírus, mas não apresentam nenhum sintoma, e outras realmente pode atingir o sistema nervoso, provocando a paralisia do sistema locomotor e até mesmo do músculo respiratório, que é o diafragma, levando à morte do indivíduo. Já praticamente está erradicada desde as campanhas maciças de vacinação, que, né, no caso, a do tipo Sabin. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham compreendido. Tchau, tchau.